Não é novidade que a cultura é uma potente ferramenta no desenvolvimento econômico e social. Gera emprego, capacita, movimenta a cadeia produtiva, revela o processo criativo de um território, possibilitando a construção de novos olhares e percepções sociais. Mas apesar de toda essa potencialidade, os gargalos existentes para empreender no setor cultural ainda são muitos. Nesta plenária, iremos refletir sobre os desafios estruturais que precisam ser superados para o estímulo à produção cultural como força motora da economia. Então agora convido para compor a mesa com o tema Economia Criativa como força de desenvolvimento socioeconômico nas periferias, a Chief Strategy Officer do Digital Favelas, Bárbara Bono. Por favor. O coordenador executivo da iniciativa PIPA, Gelson Henrique. O idealizador da Feira Literária Internacional das Periferias, Júlio Ludemir. A coordenadora de fomento da Secretaria Municipal de Cultura, Verusca Delfino. E para mediar essa conversa, pela coordenação da cooperação social da presidência da Fiocruz, Felipe Eugênio. Então agora a palavra está com você, Felipe. Vamos lá. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Só um instante para eu abrir aqui o computador. Bom, é um grande prazer, né, poder mediar essa mesa. Agradeço imensamente o convite do Donádio e também a presença aqui dos pesquisadores, né, gestores da Casa Oswaldo Cruz por receber esse evento. Bom, eu quero aqui fazer uma pactuação com a mesa da nossa dinâmica, né, de como a gente pode fazer esse debate. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui sobre a ideia, a provocação dessa mesa, né, então eu vou passar a palavra a cada um de vocês para que a gente possa fazer o debate. Ao fim, é interessante que os participantes, aqui, o público, né, possa também fazer algumas perguntas, levantar questões aos convidados. Pode ser? Bom, primeiro quero me apresentar. Meu nome é Felipe Eugênio, eu atuo na cooperação social da presidência da Fiocruz. O departamento no qual atuo, ele interage diretamente com territórios periféricos, com favelas, periferias, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. É nossa missão na cooperação social trabalhar nesses territórios periféricos, buscando a construção de plataformas colaborativas, de modo que a gente consiga alcançar um quadro de governança territorial democrática. Tudo isso parece um palavreado, né, bastante estranho, talvez, ao campo da saúde, mas é importante colocar aqui
que saúde, à luz não só da cooperação social, mas da Fiocruz, ela não está na chave da ausência de doença, né? A saúde, na verdade, ela é composta por inúmeros determinantes sociais. Nesse caso, nós estamos falando de pleno emprego, moradia de qualidade, educação, cultura, as condições econômicas gerais. Isso tudo vai construir um cenário que a gente chama de um cenário saudável. Poderia ser uma cidade saudável, pode ser uma sociedade saudável. Se a gente pensar no modelo hospitalocêntrico, né, quando chegamos ao hospital a ter o atendimento médico, eventualmente a gente pode fazer uma série de recortes sociais e perceber que a vida que se leva, ou seja, a partir do seu lugar de classe, seu lugar de raça, acaba sendo determinante para que o adoecimento aconteça em maior ou menor escala, nessa ou naquela faixa da população. Então, se a gente entende que saúde é exatamente esse desenho bastante complexo, a gente pode tentar pensar um pouco sobre qual a importância da cultura para uma sociedade mais, enfim, uma sociedade em busca de um horizonte mais saudável. Bom, quero aqui colocar alguns pontos que são importantes e que vão ajudar aqui na provocação com os nossos convidados. Um deles é que nós estamos numa casa da ciência, né, aqui na Fiocruz. Nesse caso, é importante a gente pensar que o trabalho com a cultura ele não vai passar por uma lógica, sei lá, próxima do que se chamaria de uma certa perfumaria, né? A cultura ela tem que ser lida como estratégia, esse cenário, esse horizonte, né, de uma sociedade mais saudável. Nesse sentido, pensar em políticas públicas saudáveis é fundamental. E por políticas públicas saudáveis, também entendemos no campo da saúde aquelas políticas públicas que têm como atores fundamentais a comunidade que deve ser atendida, a comunidade que tem a demanda, né? Se pensamos que políticas públicas saudáveis são importantes e que atores importantes são as pessoas que moram nos territórios mais precarizados, e nós estamos aqui discutindo cultura, é importante identificar os atores culturais desses territórios, como coletivos e grupos que são importantes para quê? Para conseguir mobilizar pessoas dentro desses territórios e para formar criticamente também essas pessoas. E aí começam um pouco das perguntas e das provocações aqui para a mesa, né? Se falamos de políticas públicas, deveríamos falar de políticas públicas baseadas em evidências, né? Dados. Nesse sentido, como produzir dados, ou melhor, como lidar com dados de territórios que muitas vezes passam pela invisibilização do poder público. E, nesse sentido, também com uma grande dificuldade que vamos encontrar de colher dados, informações sobre esses territórios. Bom, nesse caso, fechando esse preâmbulo, já está ficando um pouco longo, de que a democracia nos territórios ela é importante, porque ela é o modo de nós trabalharmos com a antítese de como favelas e periferias hoje funcionam. Então, um espaço onde não podemos dizer que temos a democracia, o que a gente chama do Estado Democrático de Direito, ali colocada, né? O que temos ali é o inverso disso. O que temos é uma expressão do autoritarismo, dos poderes locais e de uma relação também muito torta com o poder público. É compromisso da Fiocruz buscar meios de superar esse quadro. Bom, então pensamos que o direito à cultura é um dos pilares da sociedade e talvez seja um dos motores para essa transformação. Passo aqui, então, a pergunta para a Bárbara Bono, Digital Favelas, pensando um pouco sobre esse lugar dos influenciadores digitais, né, que é o tema com o qual o Digital Favelas trabalha. Tem um ponto que eu acho importante se colocar, que é a imagem que se tem da pessoa que mora na favela. Via de regra, você acaba tendo, e é isso como fato, uma espécie de destruição da sua humanidade, o que vai justificar todo o quadro de genocídio, né, a necropolítica que acontece nos territórios de favela. No entanto, tem um pesquisador muito importante, o Henrique Richier, que estuda sobre masculinidades negras, e ele diz que, ao passo que o homem negro, nos dados estatísticos brasileiros, é o que mais morre, de formas violentas, também é ele o formador, muitas vezes, da nossa educação sentimental, para pegar um aspecto só. E ele diz o seguinte: quem nunca aprendeu a amar e desamar, ouvindo Zeca Pagodinho, ouvindo Almir Neto, com o próprio Jorge Aragão? Como pode essa figura que nos acessa em lugares tão preciosos da nossa marca cultural
identitária, social, ao mesmo tempo ser aquele que é o primeiro da ponta das balas. Bom, nesse sentido, eu imagino que o trabalho com influenciadores digitais vai um pouco na contramão desse lugar, a favela influenciando, e não a favela sendo mais um lugar de esvaziamento dessa humanidade. Nesse ponto, eu abro a pergunta desse modo, né? Como vocês conseguem estimular esse lugar da favela como influenciadora? E você poderia tratar um pouco sobre essa subversão da imagem do morador de favela a partir do trabalho do Digital Favelas. Obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada pelo convite, Fiocruz. Estou muito feliz de estar aqui. Sou uma entusiasta dessa instituição. Eu sou a Babi Bono, muito prazer. Eu sou fundadora da Leme Content, que é uma aceleradores das organizações com as histórias que eu falo que a gente quer ver no mundo hoje. Eu trouxe até uma apresentação, não sei se a gente passa agora no final, porque eu trouxe alguns dados, mas aí fica com... Você decide. A gente também pode ir no flow aqui, tá tudo certo. Mas eu trouxe uma apresentação que eu acho que contextualiza um pouco esse momento que a gente vive dessa influência digital, né? De onde está esse lugar da confiança. E eu sou cria do Morro do São João, zona norte do Rio de Janeiro. Eu sou criada em comunidade, minha mãe ainda mora em comunidade, a minha avó também. O Morro do São João tem um apelido nada carinhoso de faixa de Gaza. Eu morei ali na divisa entre duas facções, o Morro dos Macacos e o Morro do São João. E quando eu te escutei falando, estava até anotando umas coisas que você estava falando aqui sobre esse lugar da cultura como um lugar quase de deslocamento da gente enquanto saúde mesmo. E eu acho que é o lugar da educação também. Eu sou de uma geração que eu falo muito que a gente era criado para sair da favela, né? Você dar certo era sobre você sair da favela. E hoje, com essa ferramenta aqui, a gente tem uma nova geração. Eu trabalho muito também junto a essa nova geração, onde tem uma nova construção de narrativa, porque tem um acesso que é um poder sobre a voz, né? Sobre uma horizontalidade dessa voz. E aí a gente deixa de classificar todo mundo dentro daquela lógica IBGE, né? Classe A, B, C, D, E, quantas televisões, geladeiras você tem em casa, e a gente passa a falar de comportamento. Então, hoje, a favela está importando e exportando, na verdade, cultura, narrativa, semiótica. A gente tem um jeito de criar vídeo, imagem, e que está impactando tudo. Eu trabalho com comunicação há quase 20 anos. Eu trabalho com internet também, desde o Orkut. Então, acompanhei a mudança de todas essas plataformas. E o que muda, na verdade, nessa história toda é que quanto mais a gente chega e quanto mais a gente tem um poder sobre a narrativa, a gente muda os códigos. E quando muda os códigos, a gente muda as estruturas. Então, realmente, hoje, as pessoas acreditam muito mais num influenciador de favela do que numa celebridade, por exemplo. Quando tem uma recomendação de um produto, de um serviço. E eu acho que vocês aqui, enquanto instituição, sofreram isso na pele na época da vacina da Covid, né? Quando começa uma onda de influenciadores, pessoas públicas, artistas, falando que é importante se vacinar, a gente começa a ver que isso começa a realmente acontecer. Então, esse lugar da influência... E aí eu não estou falando de uma influência em cima de números estratosféricos. A gente, inclusive, tem discutido esse lugar no marketing de influência, que não é só sobre o número de seguidores, mas é sobre o impacto e o engajamento que esses influenciadores geram. E com isso a gente está realmente mudando narrativas da indústria como um todo, em todas as indústrias. Então, se trabalhar com influenciador de favela, naturalmente você já está gerando um impacto naquele território, porque tem coisa que a gente não consegue sequer medir, né? A gente não consegue medir quantas mães, tias estão assistindo, estão vendo aquele influenciador, aonde está chegando aquele conteúdo. A gente criou um evento que chama Favela Inspira, que eu faço uma conexão dos eventos que estão acontecendo no mundo, porque brasileiro tem isso, né, de ficar procurando tudo que está acontecendo fora. Os principais eventos de inovação e tecnologia do mundo, a gente está indo olhar para o que estão falando quando as respostas estão dentro da nossa casa. Então, os maiores futurologistas do mundo falam todos os anos num evento que acontece em Austin, chamado SXSW. E eu peguei e montei lá um vídeo, em parceria com o coletivo White Rabbit também. Com inteligência artificial, a gente viu quantos palestrantes falaram a palavra não sei, não sei, não sei, não sei, para as demandas que estavam sendo colocadas ali. Para várias dessas demandas, a favela já tinha resposta. E eu peguei vários influenciadores de favela que já tinham resposta para que os futurologistas não sabiam como resolver. E aí a gente levou para o Santo Amaro, para dentro do Morro Santo Amaro, essa discussão
E foi pelo Favela Inspira de falar assim, ó, vamos viver sem CEP, vamos viver... Falei, pô, vamos lá na Rocinha que eu já te apresento um projeto maravilhoso que tem lá, que tem um CEP vertical. Enfim, a gente já tem uma série de inovações e soluções, e o que a gente precisa fazer é a ponte dessas pessoas e dos territórios com onde está o investimento público, com onde está o investimento privado. E os influenciadores fazem exatamente essa conexão entre essas partes, falando de um jeito que as pessoas entendam e que elas reconheçam aquilo que está acontecendo. É meio isso. Será? Posso fazer, faço ela rápido. Eu tenho uns dados, acho que pode ser legal, mas qualquer coisa você me apressa. Bom, acho que eu já me apresentei, a gente pode passar, depois vocês dão uma olhada aí, mas é isso. Eu acho que criatividade muda o mundo, né? Mas antes a gente precisa falar de contexto. Eu sou uma entusiasta da criatividade, eu trabalho com criatividade há muitos anos, sou jornalista e publicitária de formação, mas trabalho com internet desde muito cedo. Pode passar, por favor. Então, o grande desafio desse século é exatamente a nossa escassez de atenção. As pessoas não têm mais atenção em absolutamente nada. A gente está rolando aí 90 metros de timeline por dia. Então, tem uma provocação aqui quando a gente fala desse mundo co-criativo, que a gente precisa entender que 4, 5 horas por dia as pessoas estão gastando nessa plataforma, e isso está influenciando tudo que a gente está vendo pela frente. Pode passar. E desde a pandemia, a criação de histórias, digamos assim, aumentou muito, né? Todo mundo usou muito mais, se viciou muito mais, e o que a gente passa, na verdade, nessas horas todas gastas, é exatamente consumindo conteúdo. A gente está falando de 15% da nossa vida acordado já dentro de rede social. E o que a gente está fazendo nesses ambientes é consumindo alguma história, alguma narrativa. Pode passar. Seja produzido por empresas, por pessoas, por o gatinho da semana, o meme e tal, a crise política XPTO. Então, não tem como isso não influenciar as marcas, as organizações. Isso perpassa por tudo que a gente tem criado, feito, falado, né? Inclusive, subvertendo uma lógica do que é hoje um veículo de massa. É veículo? Né? O que é veículo? Né? E aí, a gente falando de influenciadores, quem que está, na verdade, na ponta aí dessa narrativa. Então, é muito mais sobre a gente pensar hoje num conteúdo que as pessoas adicionem a gente, não que a gente seja adicionado pelas pessoas. As pessoas estão pagando para não serem mais interrompidas. Isso muda o lugar da propaganda, isso muda o lugar de como a gente deixa público algo para o outro. Pode passar, por favor. E aí, dentro desse desafio, a gente fala muito que o grande poder dessa história para a gente estar nessa conversa sobre atenção é exatamente a cocriação. E a gente só consegue empatia para construir histórias potentes no mundo. Então, a gente sai de uma lógica de eu vou expor a minha mensagem, que é o que a propaganda traz muito, para uma lógica de conteúdo. E nessa lógica de conteúdo, eu me conecto pelo coração, pelo que faz sentido, né? Então, por isso que a gente fala muito que esse é um lugar muito proprietário quando eu vejo um influenciador falar sobre alguma coisa, por exemplo. Pode passar. E aí, dentro desse ecossistema, a gente vê uma quebra de confiança hoje muito grande. Tem uma série de relatórios que falam sobre isso. Esse é o mais recente da Edelman. Todo ano ela produz esse relatório. E esse ano, especificamente, está falando muito sobre esse papel das empresas, né? Que as pessoas confiam muito mais hoje nas empresas, mais do que em qualquer outra instituição, seja imprensa, governos. Então, as empresas têm hoje uma grande responsabilidade naquilo que elas estão atuando e como elas estão contando para as pessoas o que elas estão fazendo, né? E principalmente como elas estão trabalhando para e com as pessoas. Então, a sociedade está cobrando cada vez mais das empresas esse papel de transparência para poder enfrentar os desafios aí que estão sendo colocados pós-pandemia também. Pode passar. Então, nessa guerra de narrativa, né, do que é desse mundo pós-verdade, fake news, discussões legais, éticas e tudo mais, a gente tem uma mudança comportamental muito grande que está acontecendo dentro dessa era toda do que a gente está conversando. Pode passar. E a gente já tem declarados no Brasil 9 milhões de influenciadores, o que é uma grande loucura. A influência virou uma nova profissão, né? Inclusive, já passou o número de médicos e já passou o número, inclusive, de advogados. Então, quando a gente está falando de camadas periféricas, a influência virou, inclusive, uma segunda, uma terceira fonte de renda. Então, agora o que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol, youtuber, influenciador. Então, isso é uma verdade. Só que não tem uma fatia que vai financiar todo mundo, assim como não é todo mundo que vai virar um grande jogador de futebol. Então, a gente precisa também discutir o que é esse lugar
dessa influência, né? Mas, enfim, é hoje considerada soft skill, porque cada um de nós aqui somos influenciadores dentro das nossas bolhas e das nossas redes de atuação. Pode passar. Então, nessa quebra de confiança, eu confio em quem? Eu confio em quem está perto de mim, eu confio em quem é próximo a mim, eu confio em quem tem uma linguagem parecida com a minha. Isso é o que gera autoridade hoje em dia. Pode ir, gente, estou indo rápido por causa do tempo. Pode passar. E aí, na favela não é diferente quando a gente está falando que está todo mundo com o celular na mão. O celular é uma ferramenta de poder, é a maior ferramenta de poder. O acesso hoje à informação, mas mais do que isso, o acesso a poder espalhar essa informação é hoje um acesso à horizontalidade, à cocriação, e isso está mudando todas as estruturas do que a gente está vendo. Então, a gente fala que a internet chama acesso para quem não tem acesso. Pode ir, que eu vou querer passar 2 vídeos no final. E aqui falei já esse dado no começo, 88% das pessoas confiam muito mais no influenciador de favela do que numa celebridade, né? Pode ir. E a gente está falando que esse lugar é o lugar da voz hoje, é o lugar da influência, e é o lugar que está mudando, influenciando a cultura de uma forma geral, principalmente vindo da geração Z e também dos milênios. Pode ir. Então, para a gente fechando aqui, né, criatividade é essa habilidade que vai construir o futuro. Inclusive, foi endereçado pelo Fórum Econômico Mundial, saiu do 15º lugar para o 3º lugar como uma das 3 principais habilidades necessárias para esse profissional do futuro. Está ao lado só da capacidade da gente de resolver problemas complexos e do pensamento crítico. Então, a gente sendo criativo que a gente vai realmente resolver as questões do mundo. Porque a gente vai, a partir disso, reconstruir as nações, endereçar futuros e moldar cultura. Então, a Unesco, principalmente, até apoiou uma série de iniciativas dentro da indústria criativa e pediu para que fosse incluída dentro dos planos de recuperação depois da pandemia a cultura, o fomento à cultura como um plano de recuperação para os países. Pode passar. Então, acho que eu deixo uma mensagem aqui que é cocrie com a sua comunidade, né? É a hora da gente, na verdade, colocar a criatividade a serviço da inovação que o mundo precisa. E aí eu trouxe 3 exemplos dessa cocriação com as comunidades, que são esses projetinhos que eu falei com vocês aqui, o Favela Inspira, o Favela Conecta, que é um processo cocriativo, onde a gente coloca marcas, criadores de favela e plataformas. Então, a gente junta todo um ecossistema para criar junto. E aí a gente pode rodar e a gente conversa no final. Pode passar. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari. Eu sou estilista e criativa. Sou nascida e criada aqui no Santa Amaro. E hoje eu fui convidada pela 2050 para poder abrir esse evento para vocês. O SXSW é um dos maiores festivais de criatividade e inovação do mundo, que acontece todos os anos em Austin, nos Estados Unidos. Mas para falar de criatividade e inovação, a gente não precisa ir tão longe. É só subir o morro. Fizemos um intercâmbio de referências e conhecimentos do SXSW com a soma das... Furar essas bolhas e quebrar essas barreiras e acho que mostrar não só pra mim, mas como pro Vélez, pro RX, o RGB, a Renata, todos os menores da comunidade, todo mundo que pode ser muito maior do que essa vista que a gente vê aqui de cima, sabe? A gente pode ser tipo grandão mesmo, sabe? Gigante. Esse foi Favela Inspira. Pode passar. Obrigada. No Brasil, mais de 17 milhões de pessoas moram em favela, tá ligado? E juntas, elas formariam o 4º estado mais populoso do país. E a quebrada movimenta mais de 167 bilhões de reais por ano, mano. Mas as grandes marcas costumam ignorar toda essa potência nas suas campanhas. Por isso que a gente criou o Favela Conecta, um convite para conectar grandes marcas e o poder da favela. Favela não é um espaço de carência, é um espaço também de potência, e aquelas pessoas são potentes. Marcas e influenciadores de favela se sentaram na mesma mesa e co-criaram campanhas reais e autênticas, parceiro. Conteúdos feitos por quem vive, quem tá ligado na realidade dos becos e das vielas. Eu queria falar de coração aberto, agradecer na verdade o Digital Favela por estar abrindo esse espaço, mano, para as comunidades, tá ligado? E assim, você poder ser você, irmão, tá ligado? Sem filtro, mano, do jeito que a gente veio, sabe qual é? E é muito bom, mano, esse reconhecimento, tá ligado?
Tipo, vou simplificar, mudou minha vida e tá mudando, tá ligado, mano? Isso é uma realidade. De estar aqui hoje é muito importante pro meu nicho, principalmente porque é visto muitas vezes como uma coisa fútil, mas não é, porque a gente é parte de toda uma comunicação e eu tô muito feliz por isso. Juntos, movemos estruturas, geramos interações verdadeiras, impulsionamos movimentos e amplificamos uma troca de ideia no papo reto. Muito massa todo esse projeto. É um tema que não é fácil para a gente se conectar sendo uma instituição financeira. E, putz, o que foi proporcionado para a gente em 3 dias, eu acho que a gente não conseguiria ter alcançado em 1, 2 anos, 3 anos que seja. Então foi muito rico, foi uma troca absurda. Realmente foi uma experiência incrível, muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, né? A gente no mercado de comunicação, publicidade, tem uma outra metodologia, e aqui o fato de estar todo mundo junto, envolvido, né? O pessoal da Leme, Digital Favela, Meta, a gente como cliente, passando as informações do produto. Com narrativas reais, que impactaram e geraram resultados concretos para a favela e para as marcas. Favela conecta, potencializando narrativas e co-criando novos caminhos. Bom, é isso. Eu vou fechar. Acho que eu estourei meu tempo. Perdão, desculpa. E aí, assim, eu trouxe só esse último para a gente fechar, que é da Amazônia, que, enfim, que é um outro projeto que não tem a ver com Digital Favela, mas só para a gente entender a potência, assim, né? A gente juntou vários criadores da Amazônia, eu em parceria com organizações amazônicas, na época do ano passado, na verdade, para pautar a Amazônia a partir de uma perspectiva que fosse entendida, de fato, se a Amazônia fosse uma influenciadora, se ela fosse creator dela mesma, como ela falaria com as pessoas? Qual seria essa linguagem? E a gente viu que a gente deslocou muito desse lugar sudestino de olhar para a Amazônia, dessa narrativa da plantinha, e foi para uma coisa totalmente visceral, porque foi totalmente co-criado com as comunidades envolvidas no processo, e era exatamente uma provocação que organizações amazônicas precisavam fazer para puxar as pessoas para uma realidade de que a Amazônia está conectada com um fuzil que chega aqui no morro, com um prato que está sem comida, com a falta de trabalho e com tudo isso. E 50 influenciadores estiveram na Amazônia para fazer esse projeto acontecer. Então, acho que a potência está, na verdade, na cocriação com essas pessoas, com as comunidades e com as marcas e as instituições estarem atentas a quais são os seus territórios de conversa. Assim. É isso, obrigada. Desculpa, gente. Bom, foi completamente dentro do previsto aqui. Vou passar a palavra, na verdade, fazer uma pergunta aqui, né, para o Gelson Henrique, da Iniciativa Pipa. Gelson, um dos lugares que a gente está falando aqui, enfim, teve também na fala da Bárbara, que é colocar em evidência toda uma população que passa por inúmeras dimensões de invisibilidade, né? Uma delas é aquela que vai afetar diretamente a possibilidade de transformações em cima de políticas públicas. A Iniciativa Pipa com essa garimpagem de dados. E a gente está falando de chegar em lugares onde o poder público, quando chega, via política de segurança pública, numa chave completamente... bom, não tem como falar outra palavra, senão genocida, e com muita insuficiência, né, de outros serviços públicos e uma garantia não dada, né, de condições democráticas, né, por exemplo, a possibilidade da divergência entre grupos políticos dentro de um território de favela é sempre um lugar de risco à vida. Então, conseguir garimpar dados nos territórios de favela me parece ser um grande desafio. Queria que você pudesse falar um pouco sobre a Iniciativa Pipa nesse sentido e sobre também lugares consequentes, né, do que esses dados podem gerar. Boa. Eu queria que passasse já para a minha apresentação, que eu vou tentar responder junto. Primeiramente, agradecer a Fiocruz o convite e de estar participando dessa mesa ao lado de gente que eu admiro muito. É muito importante a gente pensar. Eu queria começar provocando, pensando o que é a economia criativa, né? Nós vemos diferentes organizações em diferentes periferias no Brasil inteiro. A Babi traz um pouco no campo, né, de
influenciadores e tudo mais, mas existe uma grande gama também que estão produzindo transformação social nesses espaços. E que isso é tecnologia social, que isso é criatividade e que não tem financiamento para isso e faz isso sem recurso. Então, se a economia é o recurso girado pela criatividade, as periferias no Brasil estão fazendo isso historicamente sem recurso algum, que nós vamos mostrar um pouco esse cenário. Eu vou me apresentar, eu sou Gelson Henrique, eu estou como coordenador executivo na Iniciativa Pipa. Eu atuo no campo de direitos humanos há 7 anos, eu já fiz articulações, trabalhei junto com a Unicef no país, com a Choca, pensando uma articulação internacional pautada em juventude e periferia. E hoje eu coordeno a Pipa, que é uma organização que tem como principal objetivo democratizar o acesso de recursos no Brasil para as periferias. Então, como a gente trabalha com o ISP, né, o Investimento Social Privado, e a filantropia, para fazer com que os recursos cheguem nas periferias, que é onde a realidade acontece, quem produz de fato o Brasil e sustenta nas costas ele. E aí eu vou pincelar, então, estando dentro da Fiocruz é importante falar, não tem como não falar sobre o que foi a pandemia, e nós não saberíamos o que Brasil de 2023 estaríamos hoje se não fossem as periferias na linha de frente na mitigação do impacto do Covid, né? Então pode passar, por favor. Então, como eu vou fazer aqui, como a gente pensa uma nova agenda de repasse de recursos no Brasil, conectando, né, o ISP, a filantropia e o próprio poder público, porque eu acredito, porque eu falo agenda, porque precisa ser um campo com estratégias, com métricas, com planos estratégicos para fazer com que esses recursos cheguem. Precisa ser um compromisso coletivo financiar as periferias no Brasil. Pode passar. Segundo dados do GIF, né, que é o grupo de instituições, fundações e empresas, o censo deles fazem um censo a cada 2 anos, e no último censo de 2020 aponta que se girou 5,3 bilhões, que é um resultado inédito no setor, né? Esses são os dados mais recentes do censo GIF, vai sair um outro censo agora nesse ano, e esse valor total representa um aumento de 53% do último censo, que foi de 2018, né? Que foram gerados no país 3,25 bilhões. Pode passar, por favor? E aí, isso são mais do que 63% mobilizado no país para 2020 do previsto, né? E 43% desse, ou seja, 2,3 bilhões, foi em resposta à Covid. E desses recursos foram voltados a iniciativas de enfrentamento aos efeitos de Covid e são investimentos suplementares. Ou seja, como que a gente redesenha essa estratégia de financiamento dessas organizações a fim de um objetivo específico, que nesse momento era a mitigação do Covid-19. E aí, nesse ponto, pode passar, por favor? Nós fizemos uma pesquisa, eu trago esse dado, que aponta, né, foi uma pesquisa com 607 organizações no Brasil inteiro, de diferentes periferias, das 5 regiões do país, que, segundo o censo GIF, aumenta o investimento no ano, né, em 2020. Só que, segundo as organizações de periferia, para 58% delas, aumentou a demanda, né, dessas organizações. Pode passar, por favor? Só que, para 56 delas, os recursos foram menores. Então, para onde que foi esses 5 bilhões, quase 6 bilhões no país, no impacto, para a redução do impacto da Covid? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar e olhar para esse campo como... E nós partimos do pressuposto que foram as periferias, né, um dos principais atores para a mitigação do Covid, e nós fizemos isso com diferentes tecnologias sociais. Assim, nós fomos, desde o dia 0 de pandemia, a gente estava na rua construindo formas de fazer com que nós nos mantêssemos vivos, né? E aí, ainda naquele início que vai ser uma doença que vai ser democrática, que vai chegar para todos, e depois nós fomos vendo que existiam diferentes relatórios que o impacto da Covid-19 nas periferias e favelas no país, com recorte de raça, gênero, classe, território, são esporadicamente os maiores. Pode passar, por favor? E aí, então, a Pipa, sendo essa organização que está pensando no acesso a recursos no país, a gente entende na produção de dados uma estratégia muito importante, porque a gente vai trazer cenários para apresentar para o campo, né? E aí, o que nós queremos falar sobre essa pesquisa que foi lançada em março, né, que é Periferias e Filantropia, Barreira de Acesso a Recursos, pode passar, por favor. Nós fizemos uma coleta de dados
cerca de 1 mês e 10 dias, né, obtivemos 607 respostas em todo o Brasil. Isso, com pensar em inovação, foi inclusive na inovação da estratégia de metodologia de pesquisa. Como que a gente construiu uma equipe que fazia parte desse território a fim de fazer uma pluralidade analítica desses dados e dessa realidade. Então, por exemplo, nosso pesquisador da Bahia não estava em Salvador, ele estava em Juazeiro. Nós tivemos 2 pesquisadores no Pará, então um na Ilha da Caratateu, então, que é a região metropolitana de Belém, e um em Santarém, cobrindo o oeste do Pará. Então, nossa pesquisadora de Pernambuco, ela não estava em Recife, ela estava em Paulista, na favela do Jacaré. E eu trago isso como uma forma muito importante do fazer pesquisa para a gente, porque a gente vai trazendo outros olhares, outras formas, outros achados para esse campo, né? E aí, o que eu costumo falar, pode passar, por favor? Nós fizemos essa pesquisa e apontou que 60% dessas iniciativas têm uma equipe menor de 10 pessoas que atuam nessa linha de frente, e a média de pessoas impactadas são 1.000 pessoas. Então, é como se fosse uma pessoa trabalhando, impactando cada 100 pessoas. E aí o que a gente vai perguntar, em que condições de trabalho que isso vem acontecendo, né? Pode passar? E aí, a gente trazendo a nível de economia, nós fizemos uma pergunta sobre se essas organizações acreditam que impactam economicamente o local. 91% acredita que sim, né? E nós sabemos que, de fato, isso acontece. Pode passar? Porque o que é muito importante nesses dados, que eu acho que é para a gente trazer para o debate, é que esses dados, eles são inovadores, mas eles não são novidade. Se nós chegarmos em qualquer periferia hoje e apresentar essa realidade, a gente já sabia disso. Mas no ecossistema da filantropia e do ISP e até do próprio poder público, materializar em dados é importante para fazer uma disputa estratégica e entender para onde nós queremos ir enquanto ecossistema. E a PIPA a gente se entende quanto essa organização de infraestrutura do setor hoje, pensando em tendências de doação, como que a doação no país ela precisa contemplar quem está segurando ali nas costas. E aí, nós temos um dado que 80% dessas organizações, né? Aí lembrando, é uma amostragem de 607 organizações no Brasil inteiro. É uma amostragem muito importante para o campo, significa atua com voluntariados. E hoje, estando no dia 25 de julho, né? Como já foi citado, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nós entendemos que a maior parte das pessoas que estão fazendo essa transformação e liderando essas organizações são mulheres negras, mulheres jovens negras, e impactando outras mulheres jovens negras. Então, eu acho que pensar esse cenário é também pensar sobre o campo das mulheres negras e falar que, por exemplo, na PIPA, nós fizemos essa pesquisa na forma Quant, né, então foi o survey e tudo mais, e nós fizemos a Quali. Então, nós fomos ao Belém, ao Pará, ao Pernambuco e à Bahia, para conhecer o que esses dados não mostravam para a gente necessariamente, para conhecer, trocar e produzir uma análise de profundidade para essa pesquisa. Pode passar, por favor? E aí, essa pesquisa aponta que 89% das pessoas que gerenciam essas organizações trabalham em outros lugares para além desses projetos. Então, você está falando de uma organização da periferia, essa pessoa já parte de uma jornada dupla. Se forem mulheres, já são uma jornada tripla, e se elas forem mães, vão ser jornadas quádruplas, e é isso a gente vai entendendo qual é a condição de trabalho que a transformação social no Brasil está dada hoje. Pode passar, por favor? 92% das organizações, uma amostragem em 607 organizações, ou seja, 562 organizações, não possuem nenhuma pessoa contratada por CLT. E se a gente entende a CLT como uma questão importante para o campo de trabalho e de dignidade, então isso deveria ser um dado que alarme muito o ecossistema, né? Pode passar, por favor? E aí, um achado da pesquisa que aí foi se confirmando, na verdade, que 31% das organizações vivem com menos de R$5.000 ao ano para executar todo o programa, o projeto nesse ano, quando tem esse recurso, porque 16% vivem sem nada. Pode passar. E aí, 95% desses projetos apontam ter dificuldade para captar recursos. Então, o que eu fico pensando, como que nós vamos construir conjuntamente uma estratégia que mude essa realidade do país? Como que a gente vai fazer com que o recurso chegue onde a realidade acontece e onde necessariamente precisa desse recurso, né? Porque inclusive, como a gente potencializa esse recurso que vem chegando para o Brasil, né? Porque senão
a gente vai continuar colocando recursos nos mesmos lugares e encontrando coisas que não estão sendo muito efetivas. Então, para a gente entender criatividade e produção de novas tecnologias sociais, inclusive, e outras formas de impacto, nós precisamos colocar outras vozes, outros corpos, outras pessoas e outras mentalidades para produzir soluções de outros lugares, porque a gente faz isso historicamente. Né? Então, por exemplo, tem editais que perguntam: qual é o portfólio de vocês? Assim, né, para as organizações de periferia, o nosso portfólio somos nós. Porque se não fôssemos nós trabalhando, nós não estaríamos vivos hoje. Né? Nós não estaríamos aqui dentro da Fiocruz falando com vocês e pensando qual vai ser a estratégia que a filantropia vai estar dando para o país, poder público e o ISP a nível de financiamento dessas organizações. Então, pode passar, por favor. Nós temos uma máxima que os recursos precisam chegar onde essa realidade acontece, e isso só vai ser feito se nós fizermos juntamente, pensando em estratégias, metas para fazer com que essa realidade verdadeiramente mude. Eu acho que eu estava passando meu tempo, mas muito obrigado e vou ficar para o debate. Vamos lá. Bom, na verdade todo mundo tem ficado lindamente no limite do tempo aqui, então tá de parabéns. Júlio, vamos lá. Júlio Demi, idealizador da FLUP. Para o Júlio, a pergunta vai bem fácil, porque, bom, na cooperação social, nos últimos anos a gente tem trabalhado muito com a literatura também. E a gente identifica que nos territórios de favelas, territórios periféricos, muitas vezes são as organizações, os coletivos literários que têm conseguido agitar não só uma cena cultural, mas também uma cena de formação crítica e de mobilização social naqueles territórios. Muitas vezes passando ao largo dos poderes estabelecidos em territórios nos quais o poder da arma também tem um controle sobre a vida das pessoas e sobre o campo da cidadania, né? Reduzindo ele. Então, perguntar para o Júlio é fácil, porque a FLUP tem uma história que é fascinante, de onde ela começa, né, com uma política pública muito voltada à segurança pública na cidade, e que me pareceu, desde o início, que faz algo que é uma inauguração bem feliz, que é você pensar a política pública de segurança acoplada com outras iniciativas, com outras áreas, no caso a cultura, no caso a literatura. Mas a pergunta para você vai fundamentalmente a seguinte, né, provocação. Nós temos aqui no Brasil o maior escritor, né, Machado de Assis, que é cria da favela, né, Morro do Livramento, né? E o Machado tem uma frase muito interessante do Machado que fala, aliás, ele utiliza isso em certa passagem, que é atar duas pontas. E nós estamos falando aqui do maior escritor da história desse país e das condições de maior precariedade para que alguém possa produzir arte, que é o território de favela, né? Se a gente pensar a pesquisa como a da UNB, da Regina da Castanhe, que vai falar sobre o perfil dos autores, né, dos autores de romance no Brasil dos anos 90, agora dos anos 70 até hoje, você tem basicamente romances brasileiros produzidos por homens brancos, cis, héteros do eixo-Rio São Paulo, e seus personagens, seus protagonistas refletem essa autoria. E isso, né, em cima das grandes editoras, tem uma capilaridade nacional. Mas a FLUP está na outra ponta desse processo. Está lidando com os autores, com os escritores, as autoras dos territórios periféricos. E temos esse legado, né, do maior escritor brasileiro ser cria da favela. Bom, aí te pergunto, tem sido difícil atar essa ponta entre a excelência estética e a precariedade das condições sociais, econômicas e políticas dos territórios de favela, a partir da FLUP? Alô, bom dia, obrigado e foi ótimo ter reencontrado você, inclusive, eu tô falando no microfone? Não. Até por conta de que a próxima FLUP vai ter o Machado, exatamente essa ideia de que o Machado cria, o Machado de Assis. Eu li Machado de Assis, ele não era negro. Eu li o Machado de Assis, ele era o bruxo do Cosme Velho.
e eu consegui fazer uma provocação à Academia Brasileira de Letras, que pela primeira vez subiu a Ladeira do Livramento no dia 13 de maio. E quando a gente idealizou a FLUP, a primeira frase que a gente ouviu foi: vocês nunca vão conseguir captar. Se captarem, vocês não vão conseguir realizar. Se realizarem, vocês não vão conseguir consolidar esse projeto no calendário cultural da cidade. Ele não tem a menor oportunidade de acontecer. A favela, ela tem sido historicamente um espaço do analfabetismo funcional. E nós estávamos trabalhando não apenas com uma ideia de formação de leitores, mas de autores. O nosso trabalho era no sentido de encontrar uma geração de escritores que operassem nas periferias e nas favelas. A FLUP ela sempre lidou com muitas contradições, o tempo inteiro no campo das contradições. Por exemplo, nós não teríamos captado 10 centavos se não houvesse, naquele momento, um Rio de Janeiro, inclusive uma classe média, inclusive um formador de opinião, encantado com a possibilidade de nós termos a paz, de nós terminarmos com a guerra dos morros, que era o ponto de partida de qualquer notícia que você daria sobre as favelas. E ainda hoje, ao fazer a FLUP, a primeira pergunta que eu ouço, assim, por exemplo, a última FLUP foi na Maré. E a primeira pergunta que eu ouço, eu tenho vontade, assim, um dia, tá tranquilo? Então, assim, esse tá tranquilo, ele esconde tantas camadas de preconceito, de racismo, sei lá. E parte, inclusive, de uma premissa de que eu sou não apenas um suicida, como uma nova versão do Tim Jones. Tim Jones, assim, que eu quero uma morte coletiva, entende, que aconteça ali, como se não houvesse política dentro dos espaços populares, não houvesse mediação de conflito. Por exemplo, a FLUP de 2016 ela aconteceu na Cidade de Deus. Uma semana depois de ter acontecido a FLUP, caiu aquele helicóptero. A gente sabia que aquele helicóptero ia cair, mas negociamos o tempo inteiro uma trégua. Eu, por exemplo, a semana passada, eu fui negociar eu tenho que negociar com todos os atores envolvidos dentro de uma comunidade popular, para entender, inclusive, se o meu projeto interessa àquela comunidade. Eu negocio com todas as pessoas, eu negocio com instituições que operam naquele lugar, tipo ONGs, eventualmente as pessoas vão me dizer: cara, eu não quero que você venha aqui. Eu tenho que negociar com a boca de fundo, eu tenho que negociar com a polícia, eu tenho que negociar com etc, etc, etc. Eu tenho que negociar com todo mundo. Para ter a certeza de que a FLUP vai poder acontecer e de que eu não sou uma nova versão do Tim Jones. E, assim, quando eu pego um táxi ou um Uber, até uma outra frase que eu detesto, assim, é comunidade. Eu moro na Babilônia, ali no alto do Leme. E assim, eu disse: cara, eu não estou... o tempo inteiro que eu estou querendo... Assim, que a primeira pessoa que sabe quando a favela está ruim é o morador. Assim, eu tenho uma coisa do WhatsApp, eu sei, inclusive, quando a Light, que teve um projeto trágico de inserção nas comunidades populares, e eu sei quando a luz não vai funcionar. Qualquer chuva que dá no Rio de Janeiro, eu sei que vai faltar luz na minha casa. A minha geladeira queimou ontem. Entende? E a privatização da SEDAI assim, virou uma tragédia. Inclusive, a última FLUP que aconteceu na Maré,
ela só aconteceu na Maré porque existe o Redes da Maré, por conta de como é aquilo ali, porque estava faltando água 40 dias na Maré. E houve todo como a gente foi acolhido por uma instituição que resolveu que iria nos acolher, essa mesma instituição arcou com os custos de manter aquilo com água o tempo inteiro. Assim, por exemplo, uma das grandes tensões que eu tenho na minha própria casa, que é na Babilônia, que quando falta luz, as pessoas entram na minha caixa d'água e tentam socializar o que é a minha caixa d'água, e tem uma hora que eu não estou em casa e as pessoas vão lá e tiram, e quando eu chego em casa e não tem. Mas assim, a FLUP, ela aconteceu, e quando ela aconteceu, ela só aconteceu por causa de um grande equívoco meu que eu tive que fazer um rebranding, talvez a palavra seja essa, porque ela era Festa Literária Internacional das UPPs. E eu só consegui captar recursos porque ela era Festa Literária Internacional das UPPs. Porque naquele momento existia aquela marca UPP, que era a marca universal, que era a marca do sonho do Rio de Janeiro, que era uma marca de um Rio de Janeiro poder lidar com os dois lados da cidade partida. Mas, no entanto, o lado que é o lado no qual eu opero sempre recebeu com muita desconfiança, sabendo que o episódio Amarildo iria acontecer ou 2 semanas antes ou 2 semanas depois. E eu, ainda hoje, por exemplo, nós chamamos o Nelson Maca, que é um grande poeta baiano, que a gente convidou em outros momentos, e ainda hoje, apesar do rebranding que a gente fez, a primeira pergunta que ele fez ao ser convidado por nossa curadora disse: vocês continuam com um vínculo com a UPP? Que foi um vínculo que a gente nunca teve. A gente nunca foi, a gente apenas operou como em todas as instituições que operam no campo popular, elas, disso tudo que você falou, as mais consolidadas, ou elas estão na Rocinha, ou elas estão na Maré, ou elas estão em Manguinhos, ou elas estão, sei lá, elas estão nas grandes favelas do Rio de Janeiro, onde todas elas tiveram o PP, Cidade de Deus, etc. E tal. A gente teve que fazer um rebranding para no ano que o Amarildo morreu. As pessoas absolutamente queriam qualquer coisa menos estar associado ao momento em que... Então, eu sou uma pessoa que fala muito aqui, 5 minutos ali, eu já sou uma pessoa um pouco assim, frondosa nos meus raciocínios, ele ficou ainda tentar ser sintético aqui. A FLUP, ela já publicou 30 livros. E dentro desses 30 livros tem pessoas como Ana Paula Lisboa, tem o Giovanni Martins, que hoje em dia é publicado nos Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. e tal. Eventualmente, quando eu estou em Paris, fica mais fácil quando eu digo assim: olha, eu sou amigo do Giovanni Martins, do que o Giovanni Martins falar da FLUP. Eu me encontrei aqui e trabalhou conosco num projeto chamado Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas para Audiovisual. E, assim, foi uma parceria com a Globo em algum momento nos procurou, tentando estar no campo de uma periferia. E a gente passou alguns meses até eu poder dizer para a Globo, disse: olha, você não vai encontrar muitos Nós do Morro. Elas queriam que a gente fizesse um Nós do Morro que fosse para além do Vidigal. Mas se você trabalhar com as narrativas negras, naquele momento negras, você vai conseguir falar para o país inteiro e
trabalhando a partir de uma ideia muito óbvia, de que havia uma narrativa negra se organizando no Brasil, principalmente na poesia. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento em que você pode dizer com absoluta tranquilidade que, pegando inclusive os dados ao que você se referiu, Regina, nunca a poesia brasileira se renovou tanto como está se renovando nesse momento. Se renovando, tendo como principais protagonistas assim, mulheres negras das periferias. Você vai a Roberta Estrela Dalva, você vai a Luz Ribeiro, você vai a Mel Ribeiro, você vai no Islã das Minas. O Islã das Minas ele só tem mulheres e mulheres negras. Houve um ano do Islã das Minas em que, afinal, ele tinha 7 mulheres. Eram 7 mulheres negras. Das 7 mulheres negras, a única que não era, pelo menos, sei lá, bissexual, sei lá, eu não sabia. Mas as 6 eram homossexuais, eram mulheres negras e homossexuais. Existe... Quando você investe em educação, quando você... em algum momento eu achei que o Lula estava se equivocando nas relações dele com a classe cultural, ao não entender que o que ele estava fazendo com a educação estava produzindo também uma revolução na cultura. Quando você tem, para você ter, por exemplo, o sucesso das cotas, primeiro tem que ter tido ensino médio. E para você ter um ensino médio bem sucedido, você tem que ter primeiro uma base do ensino fundamental muito grande, etc. Você não pode chegar do nada e dizer assim, não, agora nós vamos fazer uma política de cotas, porque para você poder fazer as ações afirmativas, você antes tem que ter feito um conjunto de outras coisas. Nesse conjunto de outras coisas, nos ganhos indiretos de você ter um investimento, como a gente teve, um investimento no campo da educação, nos primeiros 2 governos ali da era Lula, que não foram desfeitos, por mais... o cérebro da Mel não vai ser destruído. Talvez você não o renove e não tenha novas Mel, mas aquilo que você investiu, aquela geração, aquilo que hoje em dia você está lidando com, talvez, o início da maturidade das ações afirmativas, a UERJ tem exatamente 20 anos. A FLUP, esse ano, ela vai homenagear 3 pessoas. Vai homenagear a mãe Beata de Iemanjá, vai homenagear o Machado de Assis, porque a gente vai estar na província, e vai homenagear os 20 anos das ações afirmativas da UERJ. Essa FLUP ela não existiria se não houvessem as ações afirmativas que permitiram que nós tivéssemos um novo público, que permitiu que nós tivéssemos um novo autor, que permitiu que nós tivéssemos toda uma renovação da cadeia produtiva e o quão isso lidou uma coisa com a outra. Para eu ter um novo autor, eu preciso de um novo leitor. Para eu ter um novo leitor, eu preciso de um novo editor. Para eu ter um novo editor, eu preciso de um novo meio de comunicação. Para eu ter um novo... Então, você está trabalhando ali o tempo inteiro com uma cadeia, que é exatamente a mesma cadeia produtiva que... ela está funcionando em todas as outras cadeias produtivas. A vacina, você tem o Covid, você precisa da vacina, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa que toda uma cadeia funcione. E foi talvez o que a FLUP tenha feito de interessante e que permitiu que ela, ao contrário daquilo que foi falado no começo, tenha conseguido captar, tenha conseguido ser realizada, tenha conseguido, para além de ser realizada, se consolidar no calendário e se consolidar a um ponto tal
E a gente conseguiu, inclusive, fazer um rebranding, esse tal rebranding, nos levou a tirar o Festa Literária Internacional das UPPs para a Festa Literária das Periferias. E, em algum momento, para além de tirar o Festa Literária das Periferias, a gente teve que tirar um segundo P. Na verdade, era FLUPP. Mas tudo isso, na verdade, aconteceu porque existia um mundo que estava mudando. Acho que foi esse mundo sobre o qual vocês estavam falando aqui. E este mundo produz novas narrativas. Novos mundos produzem novas narrativas. Quando você vai para a década de 60, que é a década da juventude, você vai ter novos músicos, novos não sei o quê, novos não sei o quê. Então, todos os novos momentos do mundo, os novos momentos do mundo produzem novas narrativas. Foi essa sensibilidade que eu acho que a FLUP ela teve e que garantiu que ela esteja acontecendo até os dias de hoje. Obrigado, Júlio. A gente vai fazer uma rodada ainda, de troca com o público. Obrigado. Bom, vou passar aqui para a mesa para Verusca. Desculpa. Verusca Delfino, que é coordenadora executiva da Secretaria Municipal de Cultura do Rio. E, enfim, a questão que eu levanto aqui dialoga muito também com alguns dados da PIPA, na iniciativa PIPA. Recentemente nós fizemos na Cooperação Social uma pesquisa também, que passou por 8 cidades, onde coletivos literários respondiam sobre as condições que eles tinham ao atuar em periferias. E nessa pesquisa um dado que apareceu é que todos reclamavam muito da relação da distribuição de recursos públicos, que nas cidades o dado era de iniquidade, né? Você tinha a concentração dos recursos normalmente nas áreas centrais, nos bairros de elite das cidades, recursos de cultura, né? No entanto, e isso é uma notícia boa, a atual gestão da Prefeitura do Rio, nos últimos 2 anos, pelo menos viu foca, né, buscar uma redistribuição desses recursos de modo mais equânime na cidade, inclusive tendo uma reserva para favelas e periferias. Nesse debate de hoje, a gente está falando muito sobre cultura e a gente, como está na casa aqui da ciência, da saúde, é importante pensar o quanto a cultura pode ser estratégica, um bocado para aquele cenário que eu falei, né, de um território saudável, de uma cidade saudável, como que a cultura ela é mobilizadora e ela é formadora de quadros, né, que depois vão acabar sendo incorporados à vida política da cidade, das cidades. E aí, enfim, a pergunta para a Prefeitura é uma levantada de bola boa, porque eu acho que é uma boa notícia vocês terem feito todo esse deslocamento de uma prática que era realmente excludente, né, de onde os russos chegavam. Enfim, a pergunta para a Prefeitura é: a partir de quais evidências vocês partiram para construir essa política de distribuição mais equânime e para onde vocês entendem que se pode avançar, né? Porque, enfim, nós temos um longo passado, né, pela frente aqui na experiência brasileira e carioca, e certamente pensar em ultrapassar o horizonte já conquistado, ou melhor, se é que é possível chegar nele, né, mais um passo em busca dele seria importante. Bom, então, por favor. Obrigada, Felipe. Bom dia, ainda é dia, né? Bom dia a todas as pessoas presentes aqui, as pessoas que estão ouvindo a gente também. Se tiver alguém cego assistindo, ouvindo, eu sou uma mulher alta, mas eu estou sentada, tenho cabelos longos, estou com uma blusa preta e uso óculos. Sou Verusca Delfino, não sou Mariana Ribas, como está no card, porque Mariana é a nossa subsecretária, a gente teve um reajuste de agenda.
Eu confesso que eu fiquei feliz com esse reajuste, porque me permitiu vir aqui e estar no chão da Fiocruz, para mim, é sempre muito especial, assim, né? Eu sou uma mulher periférica, brinco que eu sou cria de projeto social e sempre necessitei de política pública, então ocupar esse espaço hoje dentro da Secretaria Municipal de Cultura é uma longa trajetória e eu acho importante também pessoas oriundas de bairros periféricos e de regiões periféricas estarem nesses espaços e estão, né? Eu não sou, eu estou, então é muito passageiro essa coisa do governo, a gente sabe muito bem disso. E por que eu fico feliz de estar aqui antes de avançar para a minha contribuição? Eu morei muitos anos na Vila do João, na Vila dos Pinheiros, aqui na Maré. E uma das coisas mais legais que eu fazia quando eu era criança era vir a Fiocruz quando tinha eventos do Gotinha, né? Então, apesar de já ter vindo aqui algumas vezes como profissional, né, ou para alguma contribuição, acho que a minha memória afetiva é quando eu era criança, que minha mãe falava, hoje é dia de ir para Fiocruz para tomar Gotinha. Então, é sempre bom estar nesse chão aqui, muito importante, um dos espaços de ciência mais importantes do nosso país, sem sombra de dúvidas. O que a Secretaria está fazendo hoje, né, por via dessa gestão da Prefeitura? É um desafio, eu acho que primeiro é assumir assim, que não para a gestão pública não é um desafio fácil, mas hoje a gente ocupa dentro da Prefeitura e da Secretaria um apanhado de servidores que têm trajetórias diferentes. Então, eu acho que essa diversidade traz, né, e a gente precisa aproveitar esse momento, porque a gente teve aí 4 anos de prefeitura antes da gestão do Eduardo Paes, que foi uma gestão que investiu nada na cultura, né? A gente não teve fomento, a gente não teve iniciativas que potencializassem a cultura da cidade. Então, os últimos 2 anos com FOCA, a gente conseguiu chegar numa diversidade do orçamento, né? Quando a gente fala de oportunidades, a gente tem que falar de dinheiro, a gente tem que falar do recurso. A gente não pode falar de oportunidade sem pensar quanto daquele recurso, daquele cofre está indo para esses territórios. A gente conseguiu diversificar muito pela gestão que era naquele momento, que era o Marcos Faustini, que era o nosso secretário de Cultura, hoje é o Marcelo Calero, mas o nosso desafio é aproveitar o que a gente fez nos últimos 2 anos. Por exemplo, até fevereiro, eu era diretora de uma organização da sociedade civil. Eu entro esse ano na Secretaria Municipal de Cultura. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para os dados. Eu vou começar trabalhando a partir do que a gente tem de memória de dados aqui, porque eu não vou partir para lugar nenhum sem antes olhar para o que a gente tem. E o que a gente tinha era um fomento que tivemos quase 4.000 inscrições, né, de realizadores da cultura, de fazedores culturais da cidade, e que quase 2.000 eram de regiões periféricas. Então, assim, não adianta a gente pensar hoje um fomento sem a gente pensar um conjunto de estratégias das pessoas saberem que esse fomento existe, né? Eu acho que o primeiro passo, e o que eu tenho provocado muito, né, dentro do nosso trabalho, hoje, eu vou falar um pouquinho do que a gente está mirando para frente, mas hoje não existe a gente botar editais na rua, a gente colocar fomento na rua sem a gente pensar assim, quem está recebendo essa informação? A democratização do acesso não é só colocar o fomento na rua, é olhar para esse conjunto de estratégias e pensar, eu vou na AP5, na área de planejamento na cidade do Rio de Janeiro, eu vou na AP4, eu vou na AP3, e eu vou fazer movimentos para os fazedores de cultura dessas regiões, elas saberem que esse fomento existe e que esse fomento é para elas também. Então, acho que a primeira coisa que o próprio
né, o nosso secretário Marcelo Calero tem provocado é isso. Que conjunto de estratégias é essa para as pessoas chegarem, né, na competição desse fomento, né? Porque o fomento a gente distribui ele na cidade a partir de editais. Editais é competição, né? Você tem que inscrever, você tem que enquadrar dentro dos objetivos, você tem que... E aí? E aquele produtor cultural, aquele artista que está iniciando a sua vida na cidade, ou que sempre fez e nunca teve acesso a recurso público, como é que ele vai conseguir se inscrever e entrar dentro da obrigatoriedade que esses editais pedem? Então, hoje a gente tem, né, já na rua, 3 editais. A gente tem também o retorno do MINC, isso é importante falar, mas já, meu Deus, 5 minutos. Hoje, o retorno do MINC é uma contribuição para as cidades do Brasil muito importante, né? Então, a gente acabou de voltar de um lançamento da Paulo Gustavo em maio, da Lei Paulo Gustavo, e o Rio está recebendo 42 milhões e alguns quebradinhos, 34 vai para Rio Filme, para atividades de audiovisual, e 13 milhões vai para outras artes, e são esses editais que a gente está na rua hoje, os 13 milhões que a Secretaria de Cultura vai operacionar. A gente tem, dentro desses 13 milhões, um edital que se chama Ações Locais, que é o retorno que a gente já teve, o Ações Locais, na outra gestão do Eduardo Paes e do Marcelo Calero como secretário. O Ações Locais, ele tem 7 milhões de reais e 80% precisa ir para as áreas de planejamento 3, 4 e 5, favelas das zonas, das áreas de planejamento 1 e 2, e Pequena África, que fica ali na Gamboa, Saúde e Santo Cristo. Então, em 2016, talvez, quando teve a primeira edição do Ações Locais, era 60%, a gente conseguiu aumentar para 80% esse ano. Além disso, tem as ações afirmativas dentro dos nossos editais. Então, pelo menos 20% desse recurso, dos 3 editais que eu vou falar aqui, vai para pessoas pretas e pardas, e 10% para indígenas, que é um movimento também muito pouco visibilizado na cidade do Rio de Janeiro ainda, e que isso já está dentro da lei da Paulo Gustavo, já está dentro do decreto, e para a gente é garantir essa operacionalização. Fora, né, a gente olhou para o 20% para preto e pardo, 10% para indígena, só que a gente pensou, isso já está na lei, isso já está no decreto, o que a gente vai, como município, né, inserir a mais? Então, a gente também tem pontuações específicas dentro dos editais para mulheres, para pessoas LGBTI+, para pessoas que estão sediadas dentro dessas áreas de planejamentos, e para pessoas com deficiência. Hoje, a gente tem um cenário no Rio de Janeiro que não chega recurso para artistas com deficiência. Então, a gente também está criando pontuação específica, além de um edital específico que eu vou falar já já. Então, esse é o Ações Locais, 7 milhões, 80% desse recurso chegando para essa cena que eu acabei de narrar. Outro edital é o Diversidade Cultural, que tem 4 linhas. Tem cultura LGBTI+, cultura religiosa, cultura antirracista e cultura sem limite, que são para artistas, né, PCDs, pessoas com deficiência. Então, hoje, né, o que a gente identifica no cenário cultural artístico na cidade é pessoas com deficiência, artistas com deficiências, muito ainda no campo do assistencialismo e pouco do campo da fruição, da criatividade, o investimento não estava chegando. Então, o secretário Marcelo Calero foi muito preciso no momento que ele falou, não, eu quero uma linha específica para a cultura sem limites. Então, esse edital é 4 milhões e tem as mesmas diretrizes de ações afirmativas que eu falei do Ações Locais. E o último, esse é 4 milhões de reais, o Diversidade Cultural. E o último é o Vivo Talento, isso é o que já está na rua.
esses 3 estão na rua agora, com inscrições abertas, inclusive. O Viva o Talento, ele vai direto para o artista, né? Ele vai para... Então, assim, se o artista tem uma apresentação cultural, se ele já faz alguma coisa, né, no campo artístico-cultural, dá uma oficina, né, tem uma peça de teatro, um show musical, enfim. Esse é tanto para ocupar os equipamentos da prefeitura, né, os equipamentos culturais da prefeitura, como espaços públicos ou aqueles espaços quando a gente pensa, por exemplo, se a gente for falar de Santa Cruz, tem aquela ONG, aquela organização que trabalha com a ferramenta cultural e que tem o seu espaço. Então, ele pode também inscrever no edital para operacionar. São um conjunto de editais com ações afirmativas e com recursos direto para a periferia, né, em sua grande maioria. E uma coisa que a gente tem olhado, você perguntou das evidências. A gente tem um mapeamento cultural de 2020 da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial. Então, esse mapeamento a gente vai renovar ele esse ano, mas ele é um mapeamento que ele serve muito para a gente como lupa para olhar para ele e entender, assim, até os direcionamentos. Eu acho ótimo, porque a gente tem uma diversidade, uma pluralidade na cidade, que quando a gente olha para esse mapeamento da lei emergencial, é uma evidência muito óbvia. Então, é fácil defender uma política de periferia hoje, a partir desse mapeamento. A gente tem um corpo de servidores que são oriundos de uma trajetória do terceiro setor, de regiões periféricas, e que a gente não pode abrir mão das ferramentas que a gente carrega na nossa trajetória e na nossa mochila. Então, hoje esse corpo de servidores contribui muito para evidenciar onde a gente não está chegando, né? Ou onde a gente tem que avançar, onde a gente tem que potencializar a visibilidade, inclusive. E a gente tem um secretário, e aí eu não estou nem puxando sardinha nesse momento, mas a gente tem um secretário que tem um olhar muito diverso para o que a gente está fazendo na cidade, né? Então, se a gente está conseguindo furar as bolhas culturais da cidade do Rio de Janeiro, se a gente está conseguindo evidenciar o que não está sendo evidenciado, se a gente está conseguindo potencializar o que já existe e que precisa de recurso público, e também as novas narrativas e também os novos fazedores. Então, se a gente for olhar para esses 3 editais que estão na rua hoje, e a gente recebe várias porradas, tá? Desculpa a palavra, mas, assim, e o dinheiro para o teatro, para o áudio? Vai ter, gente, vai ter dinheiro para todo mundo. Mas hoje a gente fez questão de lançar primeiro os editais para chegar já na ponta periférica da cidade. Acho que eu tinha várias coisas para contar. Tem a última coisa que eu acho importante, porque a gente tem também a lei do ISS, e no ano passado a gente tinha 30%, então para os contribuintes incentivadores, eles tinham que destinar pelo menos 30% dos recursos, se fosse patrocínios de 300 mil ou mais, para as APs 3, 4 e 5, que são as áreas de planejamento, e favelas das áreas de planejamentos 1 e 2. Esse ano a gente aumentou para 40%, e a meta do ano que vem é aumentar para 50%. Então, existe uma cena cultural na cidade do Rio de Janeiro, periférica, que alimenta a cultura dessa cidade. E nós, como gestores públicos, não podemos deixar, principalmente depois de uma onda terrível que a gente viveu de investimento na cultura, a gente não pode deixar de olhar e criar política pública, né? Porque não são só programas para acontecerem pontualmente, mas como é que a gente cria
política pública para os próximos gestores virem e gerar dados. Deixar aqui na mesa do cidadão e da cidadã que ocupar essa mesa depois e dizer assim, olha só, se você não partir do princípio desses dados aqui que a gente está deixando, você no mínimo vai entrar na história aí da cena cultural da cidade como um irresponsável, uma irresponsável. Então, acho que essa é o que a gente está mirando do fazer agora e do deixar aí para o depois. Muito obrigada. Bom, eu vi que teve já uma aproximação aqui. Como estamos com tempo? Tudo ok? Tá. Bom, então eu acho que é um momento bom da gente abrir aqui o debate e aí permite também que os nossos convidados possam falar novamente, completar seus raciocínios. Eu vou colocar aqui uma provocação baseada no que eu ouvi aqui de todos vocês, que é talvez uma dificuldade, né? Conversando muito com o Donádio também, a gente pensou um pouco sobre isso, né? Uma dificuldade que se tem eu usei muito o termo visibilidade, invisibilidade aqui, mas onde estão esses grupos, né, os coletivos que atuam nos territórios periféricos, né, dos bairros do subúrbio, nas favelas aqui do Rio de Janeiro, os grupos já organizados, já produzindo ações, produzindo impacto, e onde estão, aqui no nosso debate, né, a possibilidade de conexão, ou de ponte, foi até o termo que o Donádio usou na nossa troca, com os possíveis financiadores. E me parece, ouvindo vocês, que há de fato, talvez uma demanda por duas cartografias a serem feitas, ou menos que elas possam se encontrar. Aquela dos grupos e coletivos que existem, estão atuando e produzindo, e a outra, né, dos possíveis financiadores, obviamente intermediados pelo poder público, né, a partir das leis de incentivo. Talvez seja um lugar importante pensarmos aqui, não só, enfim, não estou querendo propor encaminhamento, mas pensar que talvez como um desafio, né? É possível construir essa sobreposição de cartografias, os que já fazem, os que estão resistindo e lutando, né, com aqueles que podem ser incentivadores e fomentadores da expansão dos trabalhos em curso e de outros a vir. Enfim, fica aqui a questão para a mesa também, e acho que vale a gente abrir aqui para perguntas do público. Tem um lá embaixo. Primeiro, perguntando para a Bárbara, para o Gelson e para o Júlio, e depois fazendo a ponte com a companheira que acabou colocando o nome aqui, que está errado o nome dela lá a representante da secretaria. A gente tem experiências no Brasil, no passado, há 2 décadas atrás, muito relacionadas ao orçamento participativo, ou seja, não relacionado necessariamente à captação de recursos da iniciativa privada, mas da possibilidade de identificar, a partir dos territórios, das necessidades da população, as possibilidades do governo poder organizar os seus orçamentos para as necessidades específicas. Essa experiência foi muito exitosa no passado, retirada da pauta nos últimos tempos, e agora, mais recentemente, com o governo Lula, foi colocado aí a questão do orçamento participativo no âmbito federal. Então, queria saber se vocês, né, na estratégia de vocês têm, se tem e o que tem feito para poder tentar se articular com essas experiências de orçamento participativo, para poder diminuir aquilo que o Gelson até colocou. Se 95% dos projetos favelas encontram dificuldade de captação externa, mas encontram, sobretudo, não os projetos, mas a favela encontra dificuldade de entrada do recurso público propriamente dito para qualquer necessidade, não só as questões relacionadas à cultura. E aí fazendo o gancho com a secretaria, se há... você falou da questão de que foi feito um mapeamento das periferias em relação... Esse mapeamento foi feito de forma co-criada com as periferias, né? E há iniciativas, não só da área cultural, mas da Prefeitura do Rio, para poder avançar em estratégias como a lógica do orçamento participativo, histórica e agora recolocada em outros patamares, para poder exatamente identificar as necessidades das periferias e da cidade como um todo, né?
para poder fazer o mapeamento, a cartografia, como o Felipe colocou, né, de forma mais diretamente ligada às realidades territoriais. E também, em relação, só para complementar, em relação à questão dos editais, os editais a gente sabe que muitas vezes, isso não vale só para a questão dos editais, mas de qualquer política, às vezes, que ela é organizada a partir de lógicas, como os editais estão colocados, que elas, por vezes, elas valorizam os grupos mais organizados. E, nesse caso, em relação à questão das periferias, aos grupos mais organizados, favelas, onde tem movimentos já instalados ou instituições já mais fortalecidas, e, sobretudo, as favelas onde o controle dos tráficos e, sobretudo, das milícias é menor. Né, ou consegue-se, pelo menos, criar algum tipo de antiparo e mitigação. Para esses outros espaços, onde a gente tem essas dificuldades, qual é a estratégia onde os editais não vão, supostamente, os editais não vão chegar? É isso. Obrigado. Vamos fazer uma rodada aqui, e aí outros que se inscrevam, sinaliza que eu anoto aqui. Quem quer começar? Eu vou tentar fazer um link com a sua colocação e o Pedro lá atrás perguntou. O que a Pipa vem pautando para o campo também, acho que é muito importante a gente pensar exatamente quem são esses financiadores, quem tem acesso a esses financiadores, quem sabe qual é a agenda que é financiada, por exemplo, né? Porque nós sabemos que se a gente faz uma leitura sistêmica do campo de doação no país, nós sabemos que a maior parte dos POs, né, esse Program Office, essa pessoa responsável para decidir por onde vai o dinheiro, com diversas questões, com essa modo de como decide hoje para onde vai esse recurso, ele é uma galera que não está nas periferias necessariamente. Então, como que isso precisa, inclusive, para mudar uma agenda, né, de doação no país, precisa ter outras pessoas, como eu já disse, outras lideranças no ecossistema, para pensar outras formas de fazer doação. Então, como que a gente faz um trabalho nisso de mudança de equipe executiva, e não só executiva, mas de planejamento e de avaliação, para cumprir um ciclo, né, que faz com que a gente consiga ter acesso a esses recursos, que o recurso, que esse tomador de decisão para onde vai o recurso, né, não esteja apenas na minha lista de telefone, porque eu tenho acesso a tal pessoa, porque ele é primo de um amigo meu. Obviamente não é o meu caso, tá, gente? Mas é o que está dado no campo. Então, como que a gente consegue construir uma estratégia de transparência dessas organizações que vai falar, por exemplo, olha, nossas agendas que nós fomentamos trabalha com esses temas. E aí isso facilita, por exemplo, um trabalho que está lá no Quilombo do Arapemã, no oeste do Pará, entender e falar assim, esse eixo aqui, quando tem acesso à internet, obviamente, aí já vai para um outro lugar de como que vai fazer essa disseminação de maneira localizada e territorializada também, né? Não sendo só divulgações, por exemplo, via internet e tudo mais. E uma estratégia que essa pesquisa ela foi muito importante, que nosso pesquisador do oeste do Pará, pegou barco com folha, né, com papel, e foi lá preencher, depois colocamos no sistema. Então a gente foi reinventando as metodologias de pesquisa a partir da necessidade territorial. Então nada melhor, mais possível para fazer isso quem estivesse ali dentro. Então isso é importante, do ganho metodológico dessa pesquisa. Então, como que a gente consegue fazer essa transparência para que as pessoas entendam a quem pedir dinheiro e o que pedir dinheiro? Porque não adianta eu pedir dinheiro para você, Felipe, se eu estou tentando pedir dinheiro para saúde e você financia a cultura. Vai ser só uma queima de necessidade, de esforço, de trabalho, de energia nesse tempo que já é completamente escasso. Então tem um papel dos financiadores, que eu acho que é muito importante, de fazer essa transparência, né, de falar assim, a gente financia tais coisas. Tem algumas organizações que já estão fazendo isso, então é importante falar sobre, mas como que isso se torna uma cultura? Então a Pipa vai estar planejando lançar uma pesquisa nos próximos meses, pontuando meio que um guia de boas práticas para o campo de doação, e esse é um exemplo específico de falar como que você coloca transparência nos seus materiais visuais e de sites, né, de o que você financia, quanto você financia, a quem você financia, porque isso ajuda a entender como que pede, quem pede, outras coisas. E esse mapeamento de doadores é uma vontade institucional da Pipa, já tem de fazer essa
pesquisa já faz um tempo, mas obviamente voltaremos à falta de financiamento para fazer. Então, mas nós temos vontade, inclusive, de encabeçar essa cartografia de doadores no país, de como que a gente consegue pensar isso também. Que aí acaba tentando, não necessariamente precise cruzar, mas torne esse dado aberto e faça que as pessoas saibam por diversos modos. E aí, sobre o orçamento participativo, a PIPA hoje a gente se entende com essa organização de infraestrutura do setor, né, da filantropia e do ISP, pensando em tendências, doação e tudo mais, mas só que ao mesmo tempo a gente entende que essa pesquisa que nós fizemos, ela tem dados inéditos, que inclusive pode auxiliar políticas públicas. Então a gente não está fazendo debate diretamente com o poder público, mas a gente posiciona e disponibiliza nossos dados para a contribuição de elaboração de políticas. Então, em abril, nós lançamos dia 28 de março a pesquisa, e na primeira semana de abril nós fomos a Brasília, então nós nos reunimos com o MINC, com o MIR, né, Ministério da Igualdade Racial, da Cultura, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Periferias, apontando esse relatório que nós fizemos e que apresenta um pouco do que é a realidade das periferias hoje. Então, é esse o lugar que a gente está fazendo. Tá, vou aqui. Primeiro mapeamento, ele foi feito em 2020, né, como eu falei, e ele foi disponibilizado online. Então, esse é um primeiro fator que a gente identifica. Então, assim, os próprios artistas e coletivos e grupos e organizações se cadastravam nesse mapeamento. O que a gente está fazendo para a atualização do mapeamento esse ano? É um mapeamento muito significativo, só que a gente sabe que ele ter sido disponibilizado online deve ter deixado aí uma grande parte de fazedores que não conseguiu acessar. Hoje a gente tem equipamentos, né, equipamentos da cultura, e aí eu estou falando de lonas, arenas, areninhas, estou falando de teatros, estou falando de bibliotecas populares, estou falando de centros culturais e museus, espalhados em todas as áreas de planejamento da cidade. A ideia de atualização desse mapeamento, para a gente conseguir, primeiro, atualizar, entender se, né, todo mundo que está ali conseguiu, depois da pandemia, se manter ativo ou se não estar ativo. Então, tem uma questão de atualização desse mapeamento e também de ampliação dele, usar esses polos, né, da Secretaria de Cultura como base. Hoje a gente tem treinamento dos gestores territoriais, onde também a gente constrói encontros de interação para dividir estratégias. Então, às vezes, quem está lá na Pedra de Guaratiba divide uma estratégia de quem está em Bangu, de quem está em Realengo, de quem está em Guadalupe. Então, existe hoje também um movimento de treinamento desses gestores para trocas de estratégias comunitárias, como que esses espaços da Secretaria está lidando com a sua comunidade, como que a comunidade está acessando, porque por mais que seja uma cultura, um centro de cultura, ele acaba servindo para diversas outras atividades comunitárias dentro do território. Então, uma coisa é usar esses polos, né, a gente deixar esse mapeamento também, os gestores eles vão ter um treinamento sobre esse mapeamento e convocações territoriais, né? Então, para a atualização desse mapeamento. Estratégias que a gente já atua hoje para chegar, por exemplo, onde, né, a internet, a informação pela internet não chega. Nos nossos editais, a gente tem um grupo de articuladores locais. Esses articuladores locais são fazedores de cultura, são pessoas que estão ligadas às artes ou à cultura dentro do seu território ou alguma organização social, e eles foram contratados pela prefeitura para poder fazer pequenas agendas territoriais dentro das suas comunidades, dentro dos seus bairros. Então, é uma busca ativa, a gente entendeu. Não é só lançar o edital, a gente tem que fazer uma busca ativa para as pessoas se inscreverem no edital. Não é só uma meta interna, né? É uma meta de democratização de acesso, de fato. Então, foi perguntado, às vezes chega o recurso para as organizações, né, que já estão melhores estruturadas.
além de pontuações específicas, hoje a gente tem linhas específicas, então tem linha de continuidade, linha de novos projetos e linha de organização. Então, as organizações que estão melhores estruturadas, elas vão olhar que o recurso apropriado para ela acessar é aquela linha de organizações e não de projetos, porque lá dentro do próprio edital a gente já está direcionando quem é o público que a gente quer atingir com aquela linha. Então, são conjuntos aí, né, metodológicos e estratégicos para a gente chegar em públicos diferentes. Tem uma coisa também sobre legado que a gente está investindo muito nos próximos 2 anos em restauração e obras desses equipamentos, né? Por conta, esses equipamentos eles já existiam há 4 anos atrás no governo anterior, e quando a gente assume a nova gestão, a gente vê que realmente não teve uma manutenção os equipamentos, então acaba que não fica, né, a estrutura ideal para, inclusive, receber eventos culturais. Então, existe hoje um investimento em restauração e obras bastante significativo em todos os equipamentos de cultura da cidade. E, por último, falar um pouco sobre... Então, acho que linka um pouco sobre como cruzar, né, mapeamentos, por exemplo. Eu já estou super interessada em sentar com o Gelson e entender, assim, bom, vamos lá, como que a PIP e a Secretaria de Cultura pode olhar para esses dados juntos e, inclusive, identificar, opa, isso aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro a gente não tinha percebido ainda. Então, eu acho que tem essa interlocução, que é uma interlocução que nos interessa, e existe também essa coisa de usar os nossos próprios equipamentos como polos para... porque aí a gente consegue territorializar o debate, a gente consegue olhar para, né, os bairros... Estou terminando já. Porque fica uma pressão esse negócio ali encerrado. E, por último, sobre o orçamento participativo, a gente tem dialogado muito, a gente vai receber recursos federais, né, da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, já está na nossa conta, da Aldir Blanc tem previsão de cair até o final do ano. Então, a gente tem muita interlocução com o MINC nas próprias estratégias do que o Ministério, né, junto com a nossa ministra Margarete, já está construindo. E também com as empresas, no sentido de... O que a gente identificou na lei do ISS? Muitas das vezes o recurso vai para as mesmas produções, vai para os mesmos realizadores sempre. Então, a gente está, dentro do edital para as empresas, a gente está direcionando uma porcentagem para novos, para olhar para os últimos 3, 4 anos, quem não recebeu incentivo e que sempre se inscreve, porque tem as pessoas... A pior coisa que eu ouço hoje ocupando a coordenação é: eu estou desistindo de sonhar com a cultura. Eu vou desistir de trabalhar com a cultura. E isso a gente vê de diferentes gerações. A gente vê de quem está começando, a gente vê de quem já está há 30, 40 anos na estrada. Então, assim, isso para a gente é um cenário crítico, né? Ouvir esse tipo de coisa. Então, o que a gente está fazendo é também uma aproximação com essas empresas, né? A gente vai trazer essas empresas para perto e, além do que já vai estar no edital, dos 40% para X ou Y, também fazer um mindset, né? Mudar um pouco o pensamento das empresas e elas entenderem que as marcas delas vão continuar sendo marcas com uma grande visibilidade, ela indo para o Batã, ela indo para dentro de uma favela, ela indo... Então, construir aí também um caminho de regras e, ao mesmo tempo, de treinamento de um novo olhar dessas empresas. A gente acredita que é um formato também aí de contribuição que a gente pode fazer. Obrigada. Obrigado, Verusca. A Bárbara, que eu queria responder, o tempo tem que estar bem apertado
Não Não, sabe a virtude. eu só ia completar tudo, acho que falando assim, a gente precisa simplificar as informações, sabe? As pessoas não sabem que as coisas existem. E a gente fica contemplando projetos que são sempre dos mesmos territórios, dos mesmos lugares, das mesmas favelas. Eu, por exemplo, não consigo fazer nada na favela que eu venho. Nada. E toda favela tem pelo menos uma escola ou uma quadra. Então, por que não se pensa, sei lá, e alguma tem alguma UPA por perto, alguma unidade de saúde? Por que a gente não pensa em alguma coisa que seja de fato horizontal e que consiga chegar nas pessoas? Porque senão a gente fica sempre perpetuando os mesmos modelos, os mesmos coletivos e está pulsando uma série de novos coletivos. E aí eu acho que deveria ter um trabalho da gente, inclusive, dar visibilidade. Tudo bem, o edital, a iniciativa privada vai contemplar X. Os outros 300, 5 mil não foram, mas onde a gente consegue saber que eles existam? Porque eles podem servir para alguma marca, eles podem servir para alguma outra iniciativa. Eu acho que a gente precisa até falar o jeito, né? É o que a gente viu, assim, tá todo mundo com o WhatsApp na mão. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, de negócio e de informação. Como que a gente faz com que as pessoas tenham, de fato, um acesso, né? E que essas políticas todas sejam comunicadas hoje em dia de uma forma contemporânea e que as pessoas consigam entender o que elas podem, inclusive, ter acesso e ter oportunidade. Porque eu vejo que tem muito dinheiro, tem muita grana rolando e eu não vejo essa grana chegando em todos os lugares e para todas as pessoas. E aí você tem um lado da marca, que às vezes quer trabalhar com as comunidades, e aí não conhece, acha que só tem 3 pessoas que falam de favela no Brasil. Eu todo dia tenho que fazer esse letramento, falando assim, gente, não existem só esses 3 caras que falam sobre favela no Brasil, inclusive 3 homens. Existe toda essa galera aqui falando de favela no Brasil. Não existem só essas 3 comunidades no Rio, essas 3 comunidades em São Paulo. A gente tem Norte, tem Nordeste, etc. Então, como é que a gente começa a dar visibilidade para os coletivos, para as quebradas, e como é que a gente chega aonde ninguém está chegando, já que o tema dessa história toda aqui é saúde, a cultura enquanto saúde. Eu preciso fazer com que ela chegue, eu não dependa, de repente, só de uma ONG numa determinada favela, como, por exemplo, a gente sabe que as mais perigosas não têm e que nada chega, né? Acho que é isso. Obrigado, Bárbara. Bom, eu quero cometer uma ousadia aqui, Donádio, uma ousadia que eu acho que vai valer a pena, que é convidar, assim, eu gostaria de nos convidar para o convite que você fez agora para o Gelson, para que a gente possa seguir um debate sobre isso, que eu acho que as proposições que a Bárbara coloca e algumas das questões que a gente colocou aqui, e para a Fiocruz é muito interessante pensar, muito importante para a gente pensar como nas periferias entendemos a cultura como um campo estratégico para a promoção da saúde. E quando a gente fala promoção da saúde, estamos falando aqui exatamente das possibilidades de reconstituição do tecido da cidadania. Então, nesse caso, eu acho que tem uma série de ideias que ainda podem aqui acontecer a partir das expertises acumuladas na mesa e que, falo aqui como Fiocruz, seria muito interessante a gente poder fazer essa troca juntos, né? Eu acho que a pergunta dele merecia mais um outro debate, tem a tarde inteira ficou aqui. bem interessante. Um monte de coisa para falar. Vale a pena, acho que o acúmulo da prefeitura, o acúmulo de quem está aqui na mesa, eu acho que pode ser bem legal. Enfim, fica aqui como um convite ainda informal, mas com certeza. a gente tentar fazer uma sequência, né, dessa mesa como um grupo de trabalho, ainda que seja algo inicial. Conte comigo. Bom, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui na mesa, todos vocês. Obrigado, muito obrigado à mesa, obrigado a todos.